Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Em sua voz, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha jamais, aleluia. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou, aleluia. Glória a Deus, meus amados irmãos, podem assentar. Convido o louvor a sentar também. Santo Deus, obrigado por esse culto, por tantas pessoas queridas aqui, obrigado por 40 anos do Ministério do meu Pai, e eu te agradeço muito, que o Senhor se faça presente em todos os momentos aqui. E vamos ver um vídeo agora, contando um pouquinho dessa trajetória do Ministério do meu Pai. 40 anos de ministério. Ao olhar para trás, meu coração se enche de profunda gratidão. Tudo o que vivi é fruto da graça de Deus. Nasci em um lar cristão. Minha mãe, Frida, uma mulher de fé extraordinária, sempre grata e cheia de simpatia. Meu pai, Hildo, um homem sério, honrado e íntegro. Eles se conheceram servindo no Exército de Salvação. Minha avó Rosa, missionária e oficial do Exército de Salvação, marcou profundamente minha vida. Deus colocou mulheres fundamentais na minha formação. Minha mãe Frida, minha avó Rosa e minha mãe do coração, Vicência, uma católica fervorosa, reconhecida como a maior catequista do bairro de Cidade Ademar, que recebeu a visita de Dom Paulo Evaristo Arnes pelo seu trabalho. Outra mulher marcante foi Maria Freitas, esposa do meu primeiro pastor, Edmundo de Freitas, minha primeira professora da escola dominical, uma evangelista nata que me ensinou a amar as histórias da Bíblia. Também fui inspirado por testemunhos familiares de grande fé. Meu tio Luiz, pastor e coronel do Exército de Salvação, e meu tio Ernesto, um pastor cheio do Espírito Santo que liderou uma bela obra social. E Deus foi colocando pastores preciosos no meu caminho. Edmundo Freitas, Howard Snyder, Silas Antunes, Laverne Blowers, Douglas Smith, José Alves do Carmo, Osias Costa, Wesley King, Eunice Bonifácio, Manuel Roberto e Eduardo Arata. Cada um deixou uma marca especial, mas o pastor José Alves do Carmo teve um significado muito especial. Foi ele quem me batizou e ainda me deu o maior presente da minha vida, a mão de sua linda filha em casamento, a minha amada Cristina. Também sou muito grato aos superintendentes e líderes que me orientaram, Manuel Roberto, Expedito Calixto, Valdir Ruiz e Dorivaldo Masson, gente que caminhou comigo e me ajudou a crescer. Fui profundamente influenciado por figuras emblemáticas da tradição wesleyana, John Wesley, com sua visão de graça transformadora e santidade prática. Benjamin Titus Roberts, com seu compromisso com simplicidade, justiça e santidade. E o querido pastor José Emílio Emerenciano, o primeiro pastor metodista livre do Concílio Brasileiro. Um homem que ardia de amor por Cristo e pela Igreja. Também sou grato pelos meus bispos, Richard Snyder e Roger Haskins. Homens íntegros, sábios, amorosos, verdadeiros mentores que me abençoaram profundamente. E o pastor que mais moldou minha vocação foi Carlos Alberto Bezerra. Na década de 1980, eu não perdia um encontro de paz às segundas-feiras. Eu sorvia cada palavra. O primeiro sermão que preguei, aos 19 anos, era um sermão dele que eu havia decorado. Até o meu jeito de pregar era parecido. E tem um capítulo da minha vida que é impossível contar sem emoção. A minha jornada com o amigo Nilson Campos.
Nós crescemos na mesma rua, frequentamos a mesma igreja, estudamos nas mesmas escolas, sempre juntos. Mas o ponto alto veio em 1981, no terceiro ano do colegial. Nós evangelizávamos todos os dias no intervalo da escola, no pátio do Colégio Martins Pena. Levávamos nossas Bíblias abertas e pregávamos ali mesmo, no meio de todo mundo. E Deus fez maravilhas. Pessoas se converteram, jovens foram transformados e dali saíram vários futuros pastores e líderes. Existe até uma foto marcante nossa em sala de aula naquela mesma época. Reparem o Nilson com a cabeça debruçada sobre uma Bíblia aberta. Seguimos juntos para o seminário. Fomos colegas de classe, enfrentamos as mesmas lutas, vivemos os mesmos sonhos e fomos ordenados pastores no mesmo culto. Nossa primeira designação pastoral também foi juntos, e justamente no bairro onde nascemos e crescemos. Ali eu pastoreei meus irmãos, minhas cunhadas, meu cunhado, meus sobrinhos e vários amigos de infância. No caminho, continuei estudando. Fiz o bacharelado na Faculdade de Teologia Metodista Livre, 4 anos de mestrado em Teologia na Faculdade Teológica Batista e o doutorado em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. O Senhor também me deu o privilégio de pastorear as seguintes igrejas pela ordem: Cidade Ademar, por 3 anos, de 1985 a 88. A Igreja do Nazareno, em Vila Guiomar, em 1989, Vila Bonilha, por 8 anos, de 90 a 97, a Imel do Aeroporto, por 7 anos, de 98 a 2004, e a Imel de Mirandópolis, desde 2009. E Deus me confiou grandes responsabilidades: a superintendência e presidência do Concílio Brasileiro desde 1998, o episcopado desde 2003, a presidência da Confraternidade Latino-Americana por 2 mandatos, a presidência do Concílio Mundial de Bispos por 8 anos e a liderança da Conexão Wesleyana de Santidade desde 2011, além de fazer parte do Conselho da Aliança Evangélica e de ser professor de teologia do Seminário Bíblico Wesleyano, ensinar, escrever, pregar, aconselhar e formar líderes. Tudo isso faz parte da missão que ele me deu, mas o meu ministério mais bem-sucedido é a minha família. Minha esposa Cristina, humilde, fiel, companheira de todas as horas. Passamos provas juntos, dificuldades financeiras, muitas lutas, mas ela sempre esteve ali. Com seus dons e talentos, ela tem servido a Deus e a igreja com toda alegria e disposição. O valor de seu ministério é inestimável. Sou profundamente apaixonado por ela. E Deus nos presenteou com 3 filhos, 3 noras e 3 netos, todos firmes na fé. Essa é a maior alegria do meu coração. Hoje, quando olho para tudo isso, só consigo dizer: minha vida é um testemunho vivo da bondade e da fidelidade de Deus. Ao único Deus Criador, seja a honra e a glória hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, né? Que bênção, é emocionante. Eu vou convidar o vereador e pastor Carlos Alberto Bezerra Júnior para dar uma palavra aqui. Tantas pessoas queridas que nos visitam hoje aqui. Algumas delas vão trazer alguma palavra, outras não vão trazer essa oportunidade, mas eu sei do amor que cada um aqui que está aqui presente tem. Nesse momento, a gente, como família, fica muito honrado com a presença dos irmãos que compartilham conosco da mesma fé. Bom dia, queridos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Bom demais estar com vocês aqui nessa manhã. Manhã de festa, manhã de alegria, manhã de celebração. E eu estava ali sentado pensando, que coisa boa. E a gente ter a grata satisfação de celebrar 40 anos de ministério de um homem de Deus. De um homem que seu testemunho fala ainda mais alto em suas pregações.
Sua vida foi aqui colocada. Expresse suas inspirações, suas referências. Mas uma coisa que sempre me encantou na vida do Bispo Hilton foi a forma com a qual ele se referia às referências dele. As referências denominacionais, as referências acadêmicas, as referências de amizade e as referências pastorais. E qual não foi a minha alegria como filho, quando já se vão, acho que uns 20 anos, quando há 20 anos atrás nós estávamos juntos e o Bispo Hilton falou: olha, quero te contar um segredo, que hoje ele me expôs o segredo aqui. Quero te contar um segredo. Pode falar. O seu pai foi uma grande inspiração na minha vida. O seu pai, eu lá com os meus 18, 19 anos no seminário, eu corria ali, ficava numa fila de jovens, aqui no Paraíso, ali no centro do professorado paulista, para poder ouvir o seu pai ser inspirado pela leitura das escrituras que ele fazia. E aí ele brincou comigo, ele falou: inclusive, teve eu contei isso para o meu pai na época, ele falou: inclusive, eu preciso contar uma coisa, porque um dos meus primeiros sermões ali, eu me inspirava tanto na vida dele, que um dos meus primeiros sermões ali como menino, eu colei do seu velho e preguei, e fui lá pregar. Mas isso, para quem conhece o Bispo Hilton de mais perto, sabe que esse é o jeito dele de ser, de viver e de expressar a vida de Jesus. Carinho pelos amigos, carinho pelas ovelhas, carinho pela família, carinho fraterno. Nós temos aqui hoje também, estamos vendo o Bispo Nelson, tantos anos, homem de Deus, baliza a nossa nação, balizas. E eu encerro aqui a minha fala, gente, porque eu vim, na verdade, para fazer uma homenagem. Encerro a minha fala dizendo que, num tempo de tanta crise ética, tanta crise de referências, tanto na sociedade como um todo, como na igreja, especialmente na igreja, aí a gente fala da nossa casa, a igreja evangélica. Gente, a gente poder se reunir, a gente poder estar junto, com tantos homens e mulheres de Deus como vocês, com homens de Deus que entregaram suas vidas, e aqui estão, que entregaram suas vidas ao Evangelho, para a gente testemunhar a celebração de 40 anos de ordenação ministerial de um homem que tem abençoado milhares de pessoas nessa nação e fora dela. Gente, isso é uma honra. Como sempre disse meu pai, aprendi com ele, que mais importante que o jeito que a gente começa é o jeito que a gente termina. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente está sempre na corrida, lembrando do apóstolo Paulo: vou chegar naquele dia e vou falar, combati um bom combate, completei a carreira, aguardei a fé. Guardei a fé. Então o combate ainda não acabou. Você segue combatendo. Eu vim aqui para fazer uma homenagem, porque você tem combatido o bom combate. Até aqui, completado sua carreira com brilhantismo, com entrega, caráter, responsabilidade, verdade, sem perfeição, porque aqui, quem de nós a tem? Só um. Sem perfeição, claro. Mas quem te conhece, quem convive com você, sabe da sua integridade, da sua paixão pela Escritura, da sua paixão pela oração, da sua paixão pelo Senhor e pelas pessoas. E aí, eu não posso, como amigo, quem tem um compromisso, estava falando do meu pai, tinha um compromisso lá em São Mateus, que hoje um outro amigo se despede da igreja onde ele estava. Mas assim que eu recebi o convite do Espírito, eu não posso deixar de estar lá para ser testemunha desse momento. Mas não apenas como amigo, não apenas como parceiro ministerial,
não apenas um companheiro de sonhos e de utopias no reino, mas também em nome da minha cidade. Em nome da minha cidade. A cidade é honrada por causa da história e da vida e do testemunho de homens como você, Luiz Murilo. Então eu vou pedir para você vir aqui, porque eu trouxe uma placa em nome da cidade, uma placa oficial da cidade, para fazer o reconhecimento. Afinal de contas, gente, 40 anos. 40 anos. São 40 anos. É o que eu tenho de vida, por exemplo. Eu não entendi só para dar uma entregada dessa. Já deu risada. Aí alguém fala, cada perna. Mas, como amigo, como irmão, parceiro, eu sou testemunha do que Deus tem feito em sua vida. Sou testemunha pessoal, sou testemunha pública. E venho em nome da cidade, oficialmente, com uma placa memorial da Câmara para que você guarde nos seus memoriais. A cidade de São Paulo, por intermédio do vereador Carlos Bezerra Júnior, presta homenagem especial ao bispo Hildo Melo por ocasião dos seus 40 anos de ordenação pastoral, reconhecendo sua importante contribuição para a propagação e divulgação do Evangelho de Jesus de Nazaré nessa cidade. São Paulo, 30 de novembro de 2025. Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus. Que bênção, obrigado, viu? E vamos colocar em pé para louvarmos ao Senhor. Aqueles que nos visitam, a gente está um pouco improvisado aqui, porque a gente está reformando lá o nosso templo lá em cima. Mas não é assim, muitas vezes, no ministério, que a gente... muitas coisas acontecem um pouco fora do que a gente planeja. E a gente continua firme, e a gente continua íntegro, e a gente continua caminhando. Amém? Então que Deus nos abençoe. Amém. E às vezes essas intempéries que acontecem, eu tô no meu, acho que eu devo ter sido a primeira ovelha do meu pai, né? Porque eu tenho 40 anos, ele começou o ministério, eu nasci em setembro, ele começou em novembro, né? Então, eu participei de muitas coisas, e uma coisa que eu sempre vi, esse homem perseverando, apesar das dificuldades. E quantas vezes a gente não desanima, mas o Senhor vem ao nosso encontro. Esse é o nosso Deus. E se você está na sua jornada, no seu ministério, e todos nós que servimos a Jesus, estamos no ministério, que você não desista, que você não olhe para trás. Porque até quando você está caminhando, que nem os discípulos de Emaús, ele vinha a seu encontro.
partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Deus, né? Que nos ajuda, que nos guia. Tem uma canção que eu pensei muito assim, que música cantar? Tem tantas músicas, mas essa canção ela mostra o que é um homem de Deus, o que é a família da fé, o que é aquele que persevera no caminho do Senhor, aquele que confia que do alto céus é sua justiça. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, proclamamos, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declare e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá
Aleluia. E às vezes a gente fica medroso, né? Tem que tomar decisão, tá nos caminhos da vida. Estava conversando com o vereador Carlos, como está complicado o nosso mundo, que às vezes você fica desanimado, né? Com as coisas. Mas o Senhor Jesus não disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não somos desse povo, dessa família de fé. Então a gente pode cantar essa canção que certa vez falou na vida do meu pai também, que é assim: não tenha sono de ti, o sol cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É Deus somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É Deus somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, diz o Senhor. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É Deus somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É Deus somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ouve a voz de Deus dizendo: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê sentados, irmãos? Eu queria convidar o pastor Rodrigo aqui à frente. O pastor Rodrigo, nosso superintendente aqui da região sul, querido amigo, que tem uma palavra também. E tem tantas pessoas que querem dar uma palavra também, né, pastor Rodrigo? Então você vai representar essas pessoas e deixar um recadão aqui de homenagem para o bispo. Obrigado. Bom dia com alegria, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Momento muito especial, muito feliz de ter o privilégio de fazer parte desse momento. Louvo a Deus pela vida do bispo Hilton. Eu posso dizer que faço parte de, pelo menos aí, 2 gerações que receberam a imposição de mãos para serem pastores da Igreja Metodista Livre do Brasil. O bispo Hilton, como primeiro bispo no
Brasil, ele nos abençoou, tem nos abençoado. E eu sou muito grato a Deus porque o bispo é um homem que acredita nas pessoas. Me lembro particularmente assim, de uma experiência muito difícil no ministério, bem no comecinho do meu ministério, passando por provas na igreja local, já não querendo mais ficar na igreja, querendo sair, aí ligo para o bispo, falo, bispo, eu não quero mais, não consigo mais, não dá mais. E não havia como fazer transições, mas o bispo foi muito usado por Deus naquela palavra. Ele disse, Rodrigo, Deus está com você, fica aí, vai dar tudo certo. E eu estou nessa mesma igreja, pastoreando, desde que nasci, já vai para quase 16 anos, embaixo dessa palavra. E eu louvo a Deus porque o bispo sempre acreditou no meu ministério, né? Abraçando desafios muito grandes como o nosso seminário e tantos outros aspectos da nossa instituição. E o bispo sendo sempre este homem encorajador, este líder, visionário. E 40 anos na Bíblia nunca é só um número. Não é verdade, bispo? Não é só um número. Quando a gente olha para a Bíblia, olha para o número 40, a gente percebe, por exemplo, foram 40 dias de dilúvio para um recomeço. Temos 40 anos de deserto do povo de Israel para serem preparados, o povo sendo tratado por Deus. 40 dias em que Moisés recebe a palavra de Deus, e está aqui a sua palavra, a palavra do Senhor para nós até os dias de hoje. 40 dias de preparação de Jesus, 40 dias de Jesus no deserto, sendo preparado para o seu ministério. Ou seja, quando a gente olha para o número 40, a gente vê que isso representa um ciclo completo. Não é verdade? Um ciclo completo onde Deus ele vai cavando fundo na nossa vida. Deus vai trabalhando no nosso coração, vai nos forjando para os seus propósitos, nos prepara para uma nova etapa. E está aqui, 40 anos de ministério, de legado, de vida. Então eu louvo a Deus pela vida do nosso bispo, que não desistiu nos momentos mais difíceis. Pelo contrário, está aí, forte, fortalecido, né? Deus formou, Deus afinou, Deus preparou, amadureceu, enviou. E eu louvo a Deus porque a gente pode agora desfrutar desse trabalhar de Deus na vida do nosso bispo. Ele é fruto da obra do Senhor e a gente pode agora desfrutar daquilo que Deus faz na vida do seu servo, né? E sermos instruídos, sermos ensinados. Então, bispo, eu louvo a Deus pela sua vida e para não ficar somente eu aqui falando, a gente convida uma galera para falar com o Senhor nesta manhã, homenageando a sua vida. Querido Josaildo, parabéns por chegar nesse momento de celebração, tantos anos de serviço ao Senhor, de ministério fiel. Deus continue te abençoando, te guiando e na supervisão, que o seu olhar seja sempre dirigido para aquilo que Deus está fazendo, naquilo que Ele vai continuar fazendo ao redor dessa terra. Deus te abençoe e parabéns. Conocí al obispo Hildo en el año 1993. Desde esa época hasta aquí, él ha sido parte de la Iglesia Dominicana, es nuestro obispo preferido, siempre contento, siempre alegre, siempre nos hace reír. Obispo Hildo, muchas felicidades, te queremos, eres parte de nuestro ministerio, gracias por ser parte nuestra. Querido Bispo Hildo, quero louvar a Deus por sua vida, parabenizá-lo pelos seus 40 anos de ministério. Uma inspiração para a minha vida, uma inspiração para todos os nossos pastores, pela sua fidelidade, pela sua dedicação, pelo seu zelo doutrinário, pelo seu engajamento, por sua liderança. Que Deus continue abençoando muito e muito mais a sua vida, que esse legado permaneça para a honra e glória do Senhor Jesus. Parabéns. Querido pastor, bispo Josaildo, que alegria, que satisfação estar aqui para celebrar os 40 anos de ministério. É uma grande inspiração para nós, é uma grande satisfação poder fazer parte da família Metodista Livre e tê-lo como nosso líder por tantos anos. Uma das características que me vem ao coração é que o bispo é um homem de paz, um pacificador. Como que eu aprendo com isso, né? Na minha liderança, muitas vezes lembrei do seu exemplo.
O Senhor te abençoe e que ainda possa ter muitos e frutíferos anos com a graça de Deus, servindo a Ele e a Igreja do Senhor. Fique na paz, grande abraço. Olá, meu irmão, meu amigo. Nesse momento quero celebrar, comemorar junto com você os seus 40 anos de ministério pastoral. Eu costumo dizer que eu só estou fazendo 37 anos de ministério pastoral porque sou mais novo que você. Mas eu me lembro com muita alegria quando o Senhor nos chamou juntos para retornarmos para a Igreja de Cristo, lá na Igreja de Cidade Mar. Que maravilha! Querido bispo, quero deixar nossos parabéns por esses 40 anos de ministério, onde Deus com certeza usou a vida do Senhor constantemente a iniciar a minha vida e consequentemente no ministério aqui no Nordeste. Essa bênção tem sido a cada dia, tem contribuído para que o crescimento e a evolução dessa cidade aconteça. Deus continue te abençoando, bispo, abençoando o teu ministério, abençoando a tua vida, continuando sendo firme no propósito naquilo que Deus tem colocado a cada instante. Deus abençoe grandemente, um forte abraço. Bispo José, coisa boa, saber que o Senhor está completando 40 anos no ministério e que todos esses anos têm sido um presente para nós, trazendo inspiração, instrução e desenho. O momento marcante com o Bispo José foi a minha escolha de para o Bispo de São Paulo, para nos abençoar e celebrar conosco esse momento tão importante na nossa vida, né? E na vida da minha esposa e também na vida da minha família. Então, um momento inesquecível e nós agradecemos. Deus abençoe. Oi, Bispo, tudo bem? Estou passando aqui para agradecer a Deus pela sua vida. Não sei se você se recorda, Bispo, mas quando eu cheguei na Igreja Metodista ali, nossa primeira reunião, eu estava num período da minha vida que estava emocionalmente, ministerialmente muito cansado, muito triste, solitário. E uma das primeiras palavras que você me disse foi: Gerson, a partir de agora, você não está mais sozinho. Você não sabe como isso fez bem no meu coração. Eu agradeço a Deus pela sua existência, pelo seu apoio, pelo seu carinho, pela sua amizade. Eu agradeço a Deus pelos 40 anos de ministério. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais a fazer através da sua vida. Um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Olá, bispo. Parabéns pelos seus 40 anos de ministério. Esse momento de celebração, eu me sinto honrado de poder compartilhar tempo que nós trabalhamos juntos, enquanto pastor assistente de Mirandópolis, com a inscrição em Itamaracá, e depois superintendente do Conselho Sul Paulista. Para mim foi uma honra poder trabalhar juntamente contigo, onde eu pude contar com o seu apoio, com a sua compreensão diante das minhas dificuldades, das minhas limitações, de maneira que para mim foi um grande privilégio poder fazer parte da sua liderança. Que Deus continue abençoando, juntamente com a sua família. Abraços, Deus abençoe. Para mim uma honra participar dessa pequena live em homenagem aos 40 anos de ministério do nosso querido bispo José Hildo de Mello. Tenho o privilégio de conhecê-lo desde a sua juventude, nos anos 70, 80, participando juntos nas peladas de futebol, nos acampamentos conciliares, nas vigílias, nos encontros de Páscoa, onde jovens sedentos na presença de Deus em suas vidas se reuniam semanalmente. Como pastores, trabalhamos juntos em comissões conciliares, pastoreamos juntos a Igreja de Vila Maria. Mais tarde, ele me sucedeu na presidência da Confraternidade Latino-Americana. Portanto, para mim um privilégio participar desse momento significativo de sua vida ministerial, pessoal e familiar, e agradecê-lo por seu lindo e rico trabalho na Igreja Metodista Livre, no Brasil e pelo mundo afora. Que Deus continue abençoando a sua vida com longos e longos anos. Olá, parabéns pelo seu aniversário de ministério, 40 anos pregando e ensinando a palavra de Deus. Olha, é uma data festiva, tem que ser muito comemorada mesmo, uma vez. Eu me lembro de muitas das experiências que tivemos juntos na obra do Senhor. Experiências para glorificar o nome de Deus e que estão marcadas na minha vida e na sua também. Essa nossa trajetória
glória e vida cristã. Grande abraço, meu amigo, Bispo José Hildo. É com muita alegria que eu quero cumprimentá-lo pela comemoração dos seus 40 anos de ministério. Eu sei o que é isso. Há 20 anos atrás eu tive essa experiência. Nossa alegria é intensa e somos gratos a Deus pela sua vida. Você é exemplo de fé, de entusiasmo para todos nós. Meu irmão está completando 40 anos de pastoral. 40 anos ouvindo, aconselhando, orando, pregando e visitando pessoas. Deus te deu um ministério lindo e a gente se alegra demais com tudo que faz através de você. Temos acompanhado seu crescimento no ministério, sua dedicação e aprimoramento para ser o mais excelente possível. Que venham muitos anos de palavra, risadas e histórias para contar. Parabéns, Dinho. Deus te abençoe e te dê forças, porque acompanhar tanta gente com amor e paciência não deve ser fácil, não. Parabéns! Parabéns! Oi, pastor, tudo bem? Nós estamos muito felizes por poder comemorar com você os 40 anos de ministério. Nos abençoou muito a nossa vida. Louvado seja Deus pela tua vida. Isso aí, louvado seja Deus pela tua vida, pastor. Oi, mano. Oi, cunhado. Parabéns aí pelos 40 anos de ministério pastoral. E dizer que nós estamos aí desde o começo, né? Lá na igreja de Cidade Ademar, igreja do Nazareno, igreja de Vila Bolívia, igreja do Aeroporto e atualmente a igreja de Miranópolis. E nesses anos de ministério, você fez parte de vários momentos marcantes, né, pra gente. Entre eles, a apresentação dos nossos filhos, do neto, casamento com Mateus, e entre outros, né, momentos que, se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar muito tempo, né, falando. Temos muito orgulho da sua história e do homem de fé que você é. Que Deus continue te sustentando e fortalecendo. Parabéns aí. Parabéns. Deus abençoe. Meu sogro, parabéns pelos 40 anos de ministério. Ainda mais importante do que começar bem e terminar bem, que você tem permanecido para a glória do Senhor Jesus, dando frutos. Viva! Obrigada por permanecer. Você é um grande exemplo para a gente. Parabéns, pai, por esses 40 anos de ministério. É algo muito impressionante. E graças a Deus por essa decisão que você tomou lá atrás. Para quem não sabe, está assistindo aí, meu pai com certeza poderia ter sido jogador de futebol. Eu nunca joguei uma partida com ele, porque ele não foi a pessoa que mais fez gol. Ele também pensava em ir para a área do direito, mas escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não só, seguindo ao Senhor Jesus, mas também servindo a Ele através do ministério. Isso fez toda a diferença na nossa vida, e graças a isso que me inspirou, eu também tenho o Senhor Jesus Cristo como meu mestre, a minha casa, a minha família, e a gente é muito grato a você, que você tenha mais 40 anos de ministério. Quando chegar no céu vai ter a sua coroa lá, com todas as almas que foram salvas ali como joias da sua coroa, uma jacuzzi, uma mansão, chama a gente de churrasco com Jesus, e você está estourado. Permaneça firme, que Deus abençoe aí todo o ministério por vir aí pela frente. Parabéns! Parabéns! 40 anos de ministério, hein, pai? Olha quem tá aí, esse pequeno. Oi, 40 anos de ministério. Em 40 anos de ministério, uma coisa que é nítida em toda a nossa vida, a gente aprendeu com o Senhor, é a ser uma pessoa de caráter. Então é que eu gravo com esse cara aqui. Como o Senhor é uma pessoa de índole, e o quanto eu posso passar isso para o meu filho. E em todos esses anos nunca houve nenhuma decepção com o Senhor na questão do seu caráter. Nunca nossa família foi chocada por algo, qualquer coisa do tipo. E realmente o Senhor sempre foi uma inspiração de um bom caráter, um bom cristão a ser seguido. E aquilo que o Senhor vivia na vida e vive até hoje é o que o Senhor prega realmente. Então, bom, eu acho que essa é a maior lição de todas, tirando todos os milagres, questões de fé e coisas do tipo que nós vimos na sua caminhada com Cristo. Parabéns, pai, te amo muito e tudo de bom para o Senhor, e que Deus te abençoe cada vez mais.
ministério. Eu desde o começo estou junto contigo e há 6 anos pastoreando também, eu e a Núbia junto contigo, e trazer para esse ministério essas riquezas, essas preciosidades também. É uma alegria pertencer à sua família, ter ao seu lado tantas recordações e tantas coisas boas ao longo desse ministério, que me fez até seguir o ministério. Então, é uma grande festa hoje, esse momento memorável, e a gente te ama muito, a gente gosta muito de estar junto de você, não é à toa aí que a gente está trilhando esse caminho junto. Um beijão, que venha mais 40, quero estar aqui nos seus 80 anos de ministério. Parabéns, seu Hildo, é uma grande honra, um privilégio caminhar ao lado do Senhor, ver aí, né, a sua jornada como pastor, como líder, e é muito gratificante poder fazer parte disso junto com toda a nossa família. Amamos você. Beijão, Parabéns por mais 40 anos. Deus abençoe. Beijo. Oi, meu lindo. Eu quero dizer para você que eu te amo demais e louvo muito a Deus, muito mesmo por sua vida. E eu quero lembrar aqui como eu lembrei dos nossos 25 anos de casado de uma forma assim mais espontânea. Hoje eu tô aqui no vídeo, eu gosto mais de falar espontaneamente, mas tudo bem, eu vou falar aqui. Né? Que quando nós começamos a namorar, o meu pai, quando soube que eu estava namorando com vocês, para quem ainda não ouviu, porque estava nos nossos 25 anos, ouviu, que quando meu pai soube que eu estava namorando com você, ele me falou assim, que é moço? Eu falei, é. Aí ele falou assim, bom moço, olha, meu pai, que é homem de visão, hein? E realmente você é um bom moço, um homem de Deus, desde a juventude, sempre amou a Deus, de todo o coração, sempre quis evangelizar, sempre amou a igreja, e foi nessa caminhada que o Senhor te chamou. E lembrando que quando o Daniel, na 4ª série, ele tinha que falar a respeito do pai, ele escreveu uma redação. E no final da redação ele disse, meu pai é muito legal, eu nunca tive surpresas desagradáveis com meu pai. Olha que coisa linda. Eu tenho certeza que ainda hoje, tanto Samuel como Daniel e como Rafael podem dizer a mesma coisa. E eu louvo a Deus que eu nunca tive surpresas desagradáveis com você. Você é um homem de Deus, fiel a Deus, verdadeiro. É o que você fala dentro de casa, você fala lá fora. Você é um homem transparente, de uma única... Você, como eu falei nos 25 anos, você não tem 2 caras, você tem uma. O que você é dentro de casa, você é lá fora. E você procura sempre primar pela verdade da palavra de Deus, né? Pela verdade, na comunhão com os irmãos. Eu louvo a Deus por sua vida, porque você foi chamado para a honra e glória do Senhor Jesus, e você tem cumprido bem esse papel. O Senhor continue te abençoando, meu amor. Tamo junto nessa. Feliz 40 anos de ministério, Deus abençoe, continue sempre assim. Louvo a Deus pela vida do meu filho, José Hildo, e Deus colocou ele no ministério. O meu filho, eu sempre quis ser missionária, e esse meu filho primogênito foi missionário, graças a Deus por ele ser uma bênção na vida do Brasil, nesse Brasil, na vida da igreja. E eu quero que ele continue sendo fiel a Deus, que meu Deus tem sido maravilhoso. Eu só tenho agradecimento por Deus mostrar nora, filho e neto no ministério. É muito bonito de ver. Deus é maravilhoso. Deus tem sido maravilhoso. Parabéns, meu filho querido. Deus te abençoe sempre. Muito especial. Quero convidar aqui o Bispo Hildo para vir à frente. E em nome do Conselho Sul-Paulista, nós queremos homenageá-lo também, presenteá-lo nessa manhã. Eu estou bem sem graça, só quero dizer obrigado.
Antes de chamar o pastor Carlos Alberto, vou chamar meu querido amigo Nelson Leite, bispo, talvez o bispo mais amado do Brasil. Você pensa que sou eu? Vocês não sabem nada. Esse aí é o bispo mais amado do Brasil, mais querido, que tem coração de pastor assim, que é excepcional. Vem cá, bispo. Vou dar uma salvação, como queria dizer isso. Se tiver dificuldade de sugerir, eu vou ficar. Muita graça do Senhor para toda a comunidade nesse momento marcante, muito significativo. Sou grato a Deus por poder conviver com o bispo Hildo, com a Cristina, durante décadas, estando ao lado dele e concordando com as expressões que foram aqui colocadas. O seu caráter, a sua autenticidade, a sua forma firme de levar o Evangelho. Ele é um baluarte aqui em São Paulo, no Brasil e na América Latina. E nós louvamos a Deus. Trago o abraço da Igreja Metodista, o meu abraço amigo. Agradeço a Deus pela companheira Cristina, porque nós sozinhos não somos nada. E a Cristina é uma força, um apoio, uma inspiração. E nós agradecemos a Cristina e a família. Especialmente queremos agradecer, porque num contexto religioso tão complexo como nós vivemos, o Bispo Hildo está sempre presente pelos meios os mais diversos, defendendo o livre-arbítrio, a importância de uma decisão e combatendo especialmente a predestinação. Nós queremos agradecer e agradecer a toda a comunidade, a Igreja Metodista dele. Que o Senhor continue a fortalecê-lo, abençoá-lo e a sustentá-lo. Muito prazer, muita alegria de estar com você, Bispo Hildo, e ter a sua companhia. Deus o abençoe. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por suas palavras. Obrigado a todos. Quero chamar o pastor Carlos Alberto para dizer que, como eu já disse aqui no vídeo, isso que eu digo aqui não é porque é um culto, isso eu digo a minha vida inteira. Quem me conhece sabe dessa verdade. O pastor Carlos Alberto Bezerra, líder da Comunidade da Graça, que era o pastor que realizava os cultos dos encontros de paz às segundas-feiras, no dia 1, desde 1980, que no Teatro Mídia Lícia, depois foi no Centro de Professorado Paulista, e esse querido amigo, ele me inspirava. O pessoal ia lá, às vezes, nos encontros de paz, para ouvir o Ademar, né, para ouvir as canções. Eu gostava muito também, me louvava, muito adoração do povo. Mas o meu principal motivo era de escutar, ou seja, ouvir a Deus através de você. Louvo a Deus por sua vida, e você sempre foi para mim uma inspiração, e eu louvo a Deus porque você não caiu. Porque tem muita gente que é inspiração para nós e que de repente cai. Você permaneceu de pé. Deus te sustentou, e isso me inspira a permanecer em pé e também dar um bom testemunho. Obrigado por tudo. Obrigado por quem você é. Obrigado por ter aceito o convite de vir aqui. Te amo, meu amigo. Fica aqui um pouquinho. Não, você vai embora na hora certa. Você aguarda, que hoje é dia nosso, né? Nós é que queremos tê-lo aqui conosco. Mas eu venho. Bom, que alegria estar com vocês, viu? Prazerzão enorme estarmos juntos, e o meu coração se enche de profunda gratidão ao Senhor.
privilégio de estar hoje com uma das personalidades que eu mais respeito e honro, e com quem tenho amizade de uma longa data, não tão próxima quanto eu gostaria. Eu sempre digo que eu não sei onde é que eu estava na cabeça quando eu frequentava as reuniões nossas, no teatro e tudo, né? E ele entrava, ele e a Cris, né? O Cristina entrava, saía, depois ia embora. Eu falei, onde que os caras tinham falta de sensibilidade, viu? Falta de sensibilidade, que é um discernimento. Quando falta discernimento com o pastor, falta tudo no ministério. E faltou esse discernimento. Ele entrava e saía, e eu não via, é por causa disso, cara. Eu estou frustrado por causa disso. E aí eu chego lá, eu sinceramente eu digo sempre as coisas. Se eu tivesse visto, se tivesse tido sensibilidade, colava nele. Adeus, igreja metodista. Eu roubava ele de vocês. O que vocês acham da ideia? Não, mas fica tranquilo, que nós somos um só mesmo. Não, nós somos um só. Você só emprestava ele para mim um pouquinho. Mas o Hilton é um amigão admirável, eu tenho muita gratidão por ter essa amizade com ele, com a Cristina. E trago um abraço carinhoso do Sueli também, que infelizmente o motivo hoje de força maior, minha esposa não pode estar conosco. Eu gostaria de participar também desse momento, junto com a Cristina, com eu. Mas em nome de minha família e em nome da Comunidade da Graça, eu venho aqui hoje abraçá-lo pessoalmente e dizer a você o seguinte, meu amigão. Ao querido bispo Reverendo Hilton Neto, Igreja Metodista Livre, parabéns pelos 40 anos de ordenação pastoral, um ministério lindo e frutífero, que glorifica a Deus e ao mesmo tempo tem abençoado gerações. Sua dedicação, fé e amor a Deus tem sido inspiração, conduzindo vidas a Cristo e edificando a igreja com integridade e sabedoria. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 a 28. Texto que deixo para o teu coração. Com carinho e admiração, Carlos Alberto de Quadros Bezerra, pastor, amigo, companheiro, meu querido Hilton, Comunidade da Graça, data memorável para mim, deixo com você minha lembrança, meu carinho, minha gratidão. Sei que o Hilton hoje não está nos melhores dias da sua vida, não, né? Porque, afinal de contas, como um bom palmeirense que ele mas eu estou aqui exatamente para fortalecer a fé do meu irmão, para dizer, não desista, não passe, nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que tu andares. Mas, queridos, que bom estar aqui com vocês, bom estar aqui com meu amigo. Eu pretendo ser bem objetivo e tantas palavras tão generosas e preciosas que foram dedicadas ao meu amigo. E eu estou certo que vocês vieram para expressar este carinho, este amor por ele, e muito meritório. Ele tem todo o mérito mesmo. Mas eu queria apenas escrever aqui a experiência de um amigo seu, de um colega seu de ministério. Um colega seu que você tem uma admiração enorme por ele. Foi mais ou menos conhecido, tal de, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Depois ele teve uma experiência linda, ele foi transformado em o apóstolo de São Paulo. E ele tem um testemunho pessoal dele que eu sempre procuro tomar para a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês, na verdade, e com todos vocês que estão conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 e 28, foi o texto que deixei gravado nesta placa para o meu amigo. Diz a Escritura que, verso 17, e Mileto mandou a Éfeso Paulo chamar os presbíteros da igreja.
E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e complete o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amém. Estava lembrando desta palavra do seu colega de ministério, meu querido Hildo, e ele dava aqui o seu testemunho pessoal, destacando 4 pontos simples aqui que eu queria deixar com o coração de vocês nesta manhã. Quando Paulo está voltando da sua terceira viagem missionária, ele estava agora confirmando os líderes, orando, abençoando os líderes, reunindo as lideranças todas para poder fortalecer o ministério de cada um deles, para animá-los. E ele era alguém que podia fazer isso, que havia passado por experiências tão difíceis, né? E outras mais difíceis que viriam ainda pela frente, né? Então ele manda chamar os presbíteros da igreja lá de Éfeso, uma das maiores igrejas daquela época, mas uma cidade tremenda, uma adoradora de Diana dos Efésios, né? Deusa dos Efésios. E Paulo começa exatamente a discorrer a respeito da sua vida e do seu ministério, começando por uma prioridade, para mim, que é fundamental em todos nós como cristãos, não só como os obreiros de Deus que somos, mas como cristãos, que realmente nós somos transformados em os parecidos com Jesus, os pequeninos cristos, da etimologia da palavra cristão, os pequeninos cristos, não membros de uma religião, de um grupo religioso, mas membros de uma família, os sucessores do ministério do nosso primogênito, Jesus. Romanos 8, 29. Jesus inaugurou uma geração de homens e mulheres santos, semelhantes a Ele, para que abençoassem esta terra, como o nosso irmão primogênito começou a fazer. Então Paulo agora chama aquele grupo e diz assim: vocês sabem como é que eu me conduzi entre vocês todo esse tempo? Sabem como é que eu andei com vocês todos estes 40 anos? Vocês sabem como é que eu tenho estado ao lado de vocês? Vocês me têm conhecido, eu tenho aqui familiares, diria ele, meus familiares, meus amigos mais próximos, ovelhas tão preciosas, companheiros de ministério. Vocês sabem como eu me comportei? Vocês sabem como eu me conduzi com vocês? A vida cristã começa sempre com quem sou eu? Identidade e destino. Quem sabe quem é, sabe para onde vai. Identidade. Paulo está dizendo: vocês viram como eu me comportei com vocês? Vocês viram como eu me relacionei com vocês? Vocês viram a minha transparência, a minha vida honesta, correta com vocês? Não há nada que eu possa esconder de vocês. Diz Paulo, diz o Hildo Bento. Jamais as
pessoas sabem que o nosso ministério principal não é de orador, porque o orador é a coisa mais simples que a gente pode fazer. Nosso ministério mais importante é o ministério da toalha e da bacia, de dobrar os joelhos e cuidar das pessoas, de nos amarmos uns aos outros, porque aí nos tornamos os parecidos com Jesus, como dizia o nosso querido Paulo. Então ele está dizendo, eu me conduzi entre vocês tendo uma vida de integridade, sem nada esconder de vocês. Por isso, posso apresentar-lhes as prioridades fundamentais da minha vida, por causa da minha consciência da responsabilidade, por causa do meu entendimento sobre a minha responsabilidade pessoal, ministerial, dizia Paulo. Eu quero dizer para vocês hoje que eu tinha uma prioridade na minha vida, a responsabilidade de ensinar as pessoas, de fazer discípulos à semelhança da ordem dada por Jesus, e pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Então a minha responsabilidade, dizia Paulo, foi exatamente eu ensinar as pessoas, discipular as pessoas, levando-as a serem parecidos com Jesus. E Paulo trabalhava isso com muita intensidade, ele fazia isso com carinho enorme. Ele visitava as pessoas no período em que elas não estavam trabalhando, porque como o sol era muito forte, muito causticante, então nos períodos em que o sol era mais suave, né? O calor era menor na cidade, na região, ele reunia em pequenos grupos e ensinava a eles, como diz a Escritura, todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Todas as verdades das Escrituras. Toda a palavra de Deus. O coração dele estava voltado ao maior de todos os compromissos, que era de ensinar a palavra. Para que as pessoas fundamentassem a sua fé na palavra. Não nas experiências sensoriais, né, emocionais, mas nas Escrituras. Palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus é o Senhor da história e ele queria fundamentar a vida daqueles tão preciosos discípulos de Jesus, fundamentá-los nas Escrituras e na palavra. Viram como eu me portei entre vocês? Com toda a transparência, vocês sabem quem eu sou, e a minha grande responsabilidade fundamental da minha vida, dizia ele no verso de número 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também, de casa em casa. Estava ensinando vocês a serem fortalecidos, edificados, sustentados pelo poder da palavra. E a gente, quando lê essas verdades da Escritura, fica pensando na nossa história do cristianismo moderno, né? A gente fica um pouco frustrado, porque me parece que hoje temos compromissos com tudo e com todos, menos com as Escrituras, com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, fortalece, constrói, edifica a nossa vida, é a palavra de Deus. Ela é o instrumento que o Senhor tem deixado para nós, para não só nós conhecermos, mas nela crermos e confessarmos através dela as suas verdades tão fundamentais. Portanto, conhecer as Escrituras era fundamental para Paulo e ensinar para o rebanho as Escrituras era básico na sua vida. Primeira prioridade, olhem, vejam quem sou eu. Ora, vejam como eu tenho cuidado de vocês e instruído vocês para que conheçam a palavra. Verso 21, ele diz, eu testifiquei tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Eu anunciei aos ímpios, aos gentios, anunciei que o único caminho que leva para dentro do reino de Deus é arrependimento e a fé. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento e a fé. Arrependimento. Olha,
para dentro de mim e reconheço que sou miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo desta morte? Esse miserável homem, se não se arrepender e não nascer de novo, não entra no reino. Lembram-se vocês de Nicodemos? Ah, rapaz, você muito preparado, conhecedor de todas as verdades da doutrina judaica. Você conhece todas as verdades, fundamentos, e conhece tudo sobre isso. Que maravilha! Lembre de uma coisa: se você não nasce de novo, você não entra no reino. A responsabilidade dele de ensinar as pessoas o único meio de entrar no reino de Deus através do arrependimento e fé. Fé quer dizer consciência desta verdade e confissão desta verdade. Plena confissão desta verdade. A igreja atual, o grande desafio nosso como cristãos, não pode deixar perder de vista jamais a proclamação do Evangelho àqueles que não o conhecem através do arrependimento e a fé. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa era a temática do primeiro sermão do apóstolo São Pedro, lá em Jerusalém. É através do arrependimento e da fé que entramos no reino de Deus. E Paulo tinha consciência desta verdade, certeza de que esse é o único caminho que poderia levar as pessoas para dentro do reino de Deus. Olhem para mim, estou comprometido em cuidar bem da igreja. Não perco de vista os perdidos que não conhecem essa graça de Deus. E para isso, este verso para mim é fantástico. É um verso que me desafia o meu coração, que eu deixo a todos vocês. Verso 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, senão que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho na graça de Deus. Amém. Não considero a minha vida preciosa. Qualquer coisa na minha vida, por mais preciosa que venha a aparecer, não tem nenhum significado, a não ser a preciosidade da vida do Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu, porque eu já estou crucificado com Cristo. Cerrou-se minha vida pregressa, meu passado ímpio. Estou crucificado com Cristo e Ele me ressuscitou, pois agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém. A vida ressurreta de Cristo agora, né, se apodera da minha e da sua vida, para que Cristo venha manifestar-se através de mim e de você. Então Paulo dizia: agora minha vida não é preciosa, minhas conquistas humanas, materiais, honoríficas, financeiras, elas não têm nenhum sentido. Minha vida agora se resume em Cristo, minha vida. Os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Amém. 4 prioridades, rapidamente aqui, dando essa olhadinha no texto da Escritura, da vida do nosso querido colega de ministério, seu, meu querido Hilton, a quem você tem imitado com tanta graça, tanta humildade e obediência. Você é um amigo admirável. E quando este texto me veio ao coração, eu quis compartilhar o que disse a Sueli. Este texto, quando eu o vislumbro, vejo nele testemunho do meu amigo Hilton, amigo precioso.
E vocês são testemunhas comigo daquilo que eu estou lhes dizendo. Desde a família, a esposa, os filhos, os netos, até o rebanho de Deus, seus amigos, seus companheiros, os seus líderes, as autoridades que estiveram sobre ele, e que com tanta graça, amor e paixão serviu. Então, para mim, é um privilégio vir a uma reunião como esta, para estar sentado à mesa com meu amigo e dizer: amo muito você, meu amigo precioso, e te admiro muito. Você me inspira. Você disse que fui eu que te inspirei. Pois é, mas foi lá atrás, né, cara? Quando eu era jovem, fazia as coisas de jovem. Agora, né? Uma observação só que quero fazer. Quando alguém encontrou-se comigo, tempo atrás aí, um casal, encontrou-se, eu estava no mercado fazendo as compras com a Sueli, tudo ali, entrou um casal e disse: pastor Casalberto, puxa, o senhor lá, me lembro do senhor, fulano que vai chegando assim na minha idade, todo mundo vai se lembrando, né? Lembro do senhor, nossa, o senhor lá, as reuniões do teatro marcaram a história aqui em São Paulo, né? O senhor, pastor Casalberto, puxa, que maravilha, eu tenho lhe acompanhado nas redes sociais, tenho visto, tenho acompanhado, eu sou elogiado. Eu até fiquei meio sem graça, né? Eu falei: tá bom, elogio demais, às vezes a gente fica preocupado, nossa, o que está vendo? Aí foi um elogio, e estava com a Sueli do meu lado, eu disse: não, minha senhora, muito obrigado, senhora, querido, pelo menos educação eu lembro. Estava ela, o esposo, tudo. Muito obrigado. Mas me lembro do senhor lá, pastor, e tenho visto, né, o seu testemunho, sua vida, o seu trabalho, né, tantos anos. E, eu saí de um grupo aí que o pastor lá deu um calote na igreja, roubou a igreja, me levou coisa. Eu fiquei calado, eu falei: meu Deus do céu, o que vem por aí agora? E ela disse: eu saí de lá e agora estou frequentando a sua comunidade, pastor. Prazer. Seja bem-vinda. Eu não sabia nem o que dizer, né? Ela disse que o pastor, uma coisa é o seguinte, pastor: o importante não é como a pessoa começa, o importante é como ela termina. Eu disse: senhora, não estou terminando nada. Estou começando agora, minha senhora. Começando agora, eu estou com um projeto de até os 120. Você está entendendo? E fiquei até animado, carinha, fiquei animado. Porque eu estava vendo uma reportagem aí que os japoneses, desculpa, os chineses estão trabalhando para que a nossa longevidade vá até os 150. 150. Eu tinha feito um projeto para ir até os 120. Entendeu? Eu falei: não, até os 120 dá para chegar, você está entendendo? Pegar coisa assim, arruma aqui, arruma acolá, tudo certo aqui, né? Porque eu não estou terminando nada, viu, pessoal? Aquela senhora, que bom que o senhor está terminando, é bom que termina. Eu falei: minha senhora, estou terminando coisa nenhuma. Estou começando até agora, e agora, pena que eu não tinha informação dos chineses. E agora, com a informação dos chineses, eu diria para aquela senhora, se encontrasse com ela: vou aos 150. Vou aos 150. Porque o meu prazer é não considerar a minha vida preciosa para mim mesmo, senão que cumpra a carreira para a qual Ele convocou a mim e a você. Amém. Viver é um prazer, viver é uma alegria, viver é uma alegria, porque a nossa vida é Jesus, tem sentido. Porque essa celebração hoje com meu amigo, toda festiva, porque a vida dele, da Cris, tão preciosa, expressa Jesus, é Cristo em vós, esperança da glória. Que coisa linda. Vamos junto aos 150 aí, tá? Então eu estou no caminho, estou só com 82 agora, tá entendendo? Penso que estava chegar nos 150, o que é que vocês acham? Os chineses disseram que a técnica para chegar nos 150 é através de transplante. Entendeu? Tu faz transplante, por exemplo, se os rins não estão bem, troca. O fígado está meio cansadinho, está debilitado, está meio atrapalhadinho, coisa, troca o bichinho. O coração não está dando mais, troca, pega o melhor. Sinceramente, eu estou querendo me candidatar para isso. O que vocês acham da ideia? Troca, põe um novinho em folha, vamos em frente,
Porque a vida com Jesus é fantástica. É ou não é verdade? A vida com Jesus é fantástica. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. A vida com Jesus é fantástica. Tem gente que diz, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu estou tão cansado, a vida, né, cheia de dores e tudo. É verdade, no mundo tereis aflições, tem dor, mas tem bom ânimo. Diz o Senhor, eu venci o mundo, vós naturalmente vencereis também. Parabéns, meu amigo Hildo, parabéns, apóstolo de São Paulo, a quem você está imitando com muita graça. Parabéns, meu amigão. Vamos aos 150 juntos para a glória de Deus. Muito obrigado. Beijo para vocês. Gente, estamos encerrando esse culto, essa celebração. O bispo Nelson falou que eu sou contra a predestinação. Eu sou contra a predestinação assim também não. Eu sou contra a predestinação incondicional. Eu acho que ela é condicional. Eu vejo muita coisa predestinada na minha vida. Eu vejo a mão de Deus, a soberania de Deus, né? É que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus projeta e aquilo que a gente reage. E eu fui predestinado a ser filho da minha mãe e do meu pai. E eu louvo a Deus por essa família que Ele me deu, e a família foi crescendo, meus irmãos. Eu tive o privilégio de ser pastor de todos os meus familiares, assim, meus pais, pastor dos meus pais, pastor dos meus irmãos, das minhas cunhadas, dos meus filhos, das minhas noras, dos meus sobrinhos, dos meus netos. Isso é realmente um privilégio incrível. Outra coisa que eu vejo que foi uma predestinação, eu ter nascido lá em Cidade Ademar, no alto do morro, que foi o melhor lugar do mundo para você passar a infância na década de 70, gente. Eu tenho aqui dois amigos de infância, quero que eles fiquem em pé, o Dedê e o Cacá. Gente levada da terra. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinha infância melhor do que a nossa? Eu nunca vai ter. Isso aí a gente pode dizer assim, boca cheia. Nossa infância lá o negócio era bom. Lá tinha época, tudo era temporada. O ano já estava recheado de atrações. Era a época de pipa, a época de piano, a época de bolinha de gude, a época de jogar malha, a época de jogar taco, a época de bafo. Faltou alguma coisa. Depois todas aquelas outras... de figurinha, que é o bafo, né? Figurinha. Tudo era época, temporada, e era animado, era muita criançada, época que as pessoas tinham filhos. Gente, e a gente jogava bola na rua, a rua era nossa, quase não passava carro. Depois, quando começou a passar carro, continuou nossa também. A gente tinha sempre orelha ligada. Até hoje eu sou melhor de ouvido do que de visão. Ligado. Se eu sentir barulho, se veio um carro, se veio alguma coisa assim. Mas a gente se divertiu. E os amigos que Deus nos deu. Isso também foi predestinado. Ele nos deu amizade. E obrigado. Eu levei esses dois aí para a igreja. Hein? Amém. Eles foram. O Nenê se converteu primeiro, o Cacá era mais difícil. Foi mais difícil. O Nenê foi no primeiro retiro, né, Nenê? Não, acho que no primeiro. O primeiro retiro que o Nenê foi, ele já se converteu. O Cacá foi, acho que no terceiro ou quarto. Em 85, mas você já estava indo em retiro com a gente desde 80, Cacá. O primeiro retiro nosso foi de 80, ele foi se converter em 85. Agora, eles são testemunhos que nós levávamos, os amigos. A primeira coisa que eu fiz quando eu me despertei foi orar todos os dias por vocês, por todos os meus amigos. Amém. Para que eles se convertessem. Nós levamos o evangelho na escola lá. Eles são testemunhos, fizeram parte disso. Era do nosso grupo de evangelização no colégio. Tá, gente? Então, a gente chegou uma vez
Lembra dele? A quadra ficou em redor assim, toda a quadra. Sabe uma quadra de futebol, de basquete, repleta de jovens e a gente cantando e louvando a Deus, o pessoal para ouvir o Evangelho. Eu nunca pensava nessa época que seria um dia pastor. Aliás, eu não queria pregar coisa nenhuma. Tínhamos uma escala, ele tinha que pregar, todo mundo tinha que pregar. Eu nem pensava que um dia seria pregado. Eu era muito tímido para isso. Obrigado, amigos, por terem comparecido. E um dos primeiros casamentos que eu fiz foi do Cacá. Foi o segundo casamento. Um amigo pediu para a gente fazer casamento. Amigo pediu, vai ser o profeta de casa não faz milagre, o Cacá. O que você tem na cabeça, né? Convidar um outro pastor de fora, mas ele me deu a honra de eu louvar a Deus por suas vidas. Aqui tem gente da minha família aqui, tem as irmãs da Cristina, tem concunhados, eu quero que eles fiquem em pé, todos os familiares, todos os meus parentes, sobrinhos, a família, irmãos, sobrinhos, todo pode ficar em pé só para reconhecer aqui minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, então, gente da minha família, sobrinhos, separa. Eles podiam escolher qualquer igreja, escolheram irmão, aceitar um outro irmão ser pastor é complicado, né? Normalmente os irmãos só vinham. Mas o que eu peguei no pé dos meus irmãos, vai dormir sem fazer oração? Ou não? Tem que orar. Já orou? E o Silvio, para levar o Silvio para a igreja, o Silvio está lá fora. Que custo que foi? Mas graças a Deus, minha família está aí. Louvando e servindo a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Vocês. Deus é bom. Fiz um casamento também. Fiz um casamento de vários cunhados e cunhadas, vários, quase todos, né? Alice, o Maurício, a Kátia não fiz. A Kátia não, a Kátia é rebelde. Essa dívida. Mas que ela tinha irmão, o irmão do Vitinho era pastor, o sogro era pastor, aí complicou. A concorrência foi desleal. Não deu certo, mas louvado seja Deus. E temos aqui umas pessoas que eu pastoreei na infância. Acho que a Adriana está aí, né? Adriana, pode ficar, deve ser a sua família. A Adriana, uma das primeiras ovelhas que eu tive como pastor. Ela tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Ela queria se batizar, só que o pai dela não gostava de igreja. O pai dela não deixava. E ela ficou no conflito, veio falar comigo, queria batizar assim mesmo. Eu falei, que é isso? Que batizar assim? Você tem que respeitar seu pai e sua mãe. Vamos deixar essa coisa assim. Deus está te aceitando. Deus sabe como é que é o seu coração. E como é que o seu pai hoje gosta da igreja? Né? E a família toda. E ela está aí, firme e forte, uma das líderes da igreja de Cidade de Mar. Eu louvo a Deus por ter. Tem aqui gente do aeroporto, né? Que eu fui pastor lá no aeroporto. E ainda bem aqui, ainda depois de 7 anos ali sendo pastor ali. Obrigado por vocês. Quem era do aeroporto? A Sandra, a Fabiana, a Valéria. E aqui tem mais aqui, Elisângela, a Elaine. E tem um guri que cresceu, pode ficar em pé vocês todos, que cresceu uma barbaridade. Né? Quem mais tem aí? Louva a Deus por vocês que vieram do aeroporto. Bom, gente, é isso aí. A família também. Pastor Valdir de Bonito. Pastor Valdir, é o seguinte. Olha que confusão que foi para mim. Isso foi uma das paradas mais duras da minha vida. Eu tinha 25 anos de idade. Fui designado para ser pastor da igreja de Vila Bonilha. O pessoal da diretoria ali tinha de igreja de Vila Bonilha mais do que eu tinha de idade. O pessoal da diretoria da igreja. Vou contar o Alzeni, o Sacomano, o pessoal, o Moacir Santana. Eles tinham de igreja mais do que a igreja era mais velha do que eu. E eles eram da diretoria da igreja e eu só tinha 25 anos de idade. A igreja tinha mais de 25 anos e aqueles líderes eram mais velhos do que eu, só de igreja. Eu fui designado para ser pastor. Para piorar a minha situação, me colocaram o Valdir, o pastor Valdir, que foi pastor 6 anos daquela igreja. Era presidente da Confraternidade Latino-Americana, tinha sido superintendente, um dos principais líderes do concílio, para ser meu assistente. Você não vai prestar, né, Valdir? Tem como dar certo um negócio desse? Não vai prestar. Quem sou eu? Aí eu cheguei, peguei, uma das primeiras coisas que eu fiz pelo Valdir, aqui não tem presidente e vice, aqui não tem pastor titular e assistente. O
faz tudo junto, vamos conversar. E aí vinham umas pessoas da igreja e diziam assim, cuidado com o Valdir, que ele é macaco, ele vai puxar seu tapete. Chegava. Aí eu fui conversar com o Valdir, falei, Valdir, eu não dizia os nomes, falei, Valdir, mas tem esse negócio, a igreja ficava bem dividida, e outros que gostavam mais do Valdir do que de mim, que estava chegando, esse moleque que veio fazer aqui para ser pastor, era um negócio complicado demais. Eu cheguei para o Valdir e falei, Valdir, vou fazer o seguinte, a igreja tem essas divisões, eu só tinha 25 anos, cheguei para ele, a junta também era bem dividida, era bem complicado. A reunião de junta lá chegou a durar 8 horas, sem exagero, né, velho? A gente começava de manhã às 8, 9 da manhã, terminava às 5 da tarde. Essa reunião de junta, almoçava lá, eu estou falando sério. Almoçava, era um negócio ali o bicho pegava, o negócio era... E quando era à noite só, parava meia-noite. Brincadeira, Valdir, mas é negócio difícil. Era complicado. Estou colocando essas coisas para vocês, porque eu cheguei para o Valdir e falei assim, Valdir, é o seguinte, aqui, quando a gente for, se você disser alguma coisa na reunião da junta, mesmo que eu discorde, eu vou ficar quieto, eu nunca vou discordar de você na frente dos outros. Você também nunca discorde na frente dos outros. E outra, vamos conversar antes sobre os assuntos, para a gente chegar lá já de maneira de comum acordo. E assim foi. Ele ficou 3 anos comigo ali, nunca tivemos um problema, ele nunca nem. Tanto é verdade que depois, quando ele saiu da igreja do aeroporto, ele recomendou que eu fosse o seu. Você está querendo me atrapalhar ou ajudar? Mas atrapalhou. Porque era do aeroporto mesmo. Quando ele deixou de ser pastor do aeroporto, ele recomendou que eu fosse o sucessor dele na igreja do aeroporto. Porque a gente se deu muito bem, ele se dá até hoje. Obrigado, Valdir, pelo seu apoio, sua experiência, né? E você convite. Louva a Deus por tudo. Eu já falei demais, eu só queria agradecer a todos vocês que eu amo de paixão. Amo ser pastor. Amo estar nessa igreja aqui, amo todos vocês. Vocês são meus amigos, é fácil ser pastor nessa igreja. A igreja que teve, eu vou dizer assim, de todas as igrejas que eu pastorei, é que me deu menos dor de cabeça, menos problemas, menos. Essa igreja é muito em paz. Realmente é uma igreja que eu não tive crise. Talvez eu devesse ficar calado, porque eu sou assim. Quando eu estou numa pista, eu falo assim, vou mudar porque aquela está andando. Eu mudo para aquela e aquela para de andar. Eu acabei de falar, aquele dia fala assim, não fala que está bom o trânsito, né? Não fala que daqui a pouco pega. E acabei de falar que está tão bom aqui. É muito bom. Mas realmente, nas outras igrejas eu tive bastante embates. Aqui, superamos todos, né? Estamos vivos. Mas eu não penso, eu fui feliz em todos os lugares. Mas teve tribulação. Mas faz parte. E aqui eu sou muito feliz. Aqui eu vivo muito em paz. Aqui o povo, assim, a gente se namorou de tal forma e tal. Acho que eu vou me aposentar por aqui mesmo. Mas você não pode. Não está terminando, né, pastor? Nem com 82 está terminando, eu estou começando aqui a minha carreira. Cheguei na metade do meu ministério agora, com 40 anos, até os 120, 150, quem sabe. Louvado seja Deus por tudo. Passa a bola para quem agora? Para a esposa. Olha, ela é. Não, ela não está. Quem conhece a Cristina? Ela é. Eu só fui eleito bispo. Eu só fui eleito pastor. Gente, que esposa de pastor é essa? Oh, meu Deus do céu. Queridos, então, tem que dar bênção. Tem que dar bênção, porque depois da bênção que vem a outra coisa. O filho dá bênção. Mas depois vocês ficam quietinhos aí, tá? Depois da bênção. Nada de leitura. Bom almoço, viu, gente? Que bênção. Fico honrado aqui. A bênção é de Deus. E a gente aqui como instrumento, né, da igreja de Deus. A gente aqui se sente tão privilegiado de poder, ó Deus, de toda a terra, nosso Pai, que abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a luz dele resplandeça sobre o rosto de vocês. Vocês, assim como foi essa jornada de vida que a gente testemunhou aqui, vocês sigam a jornada de vida de vocês abençoados. Que onde vocês colocarem a planta do pé de vocês seja um local abençoado. Que onde vocês forem, quando vocês falarem do Evangelho a outros, que o Espírito Santo testifique no coração desses queridos e amados que vocês proclamam a palavra e ela frutifique
Que Deus abençoe, que vocês tenham um ministério, assim como foi aqui, ministério grande, de jornada, abençoado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar um parabéns? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, o mundo corrido, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Amém. Agora vocês podem sentar novamente, que eles vão servir um bolo para vocês, tá bom? E depois vamos colocar aqui alguns salgados. Então não vai embora, tá? Tem bastante salgadinho, tem refrigerante. Aí vocês ficam sentadinhos e o bolo vai ser servido, tá bom? Deus abençoe. Tá chegando, vai chegar para você. Seria uma boa ideia.